E bom, ah, agora o conteúdo de agora, conteúdo de hoje e da próxima semana vai ser Binary Lifting. Né? Agora vai ser a parte 1, depois a parte 2, né? Então a ideia vai ser, hoje a gente vai falar de exponenciação rápida, espaço table, e a gente vai ver um pouco de meio que a ideia no Binary Lift, né? Se você pesquisar no Google Binary Lift, provavelmente você vai ver falando na árvore, uma definição da árvore. Mas teoricamente um vetor é uma árvore, né? É uma árvore linear. Então, tem um problema que a gente vai ver lá pro final, que vai ser meio que binary lifting, só que no vetor. É mais para mostrar a ideia mesmo, né? Então, hoje eu não quero falar sobre árvore, tirando esse meio que vetor árvore, né? E deixar todas as coisas de árvore para a semana que vem. Então, uma das coisas clássicas que dá para fazer com o binary lift na árvore é achar o LCA, por exemplo, que é o menor ancestral comum, que é muito útil para vocês vão precisar, né, para vários problemas. E aí eu também vou falar de Euler Tool, porque do jeito que eu acho o LCA, eu uso o Euler Tool também. Mas enfim, esse é o plano. Antes disso, eu queria falar rapidamente de outra coisa, na verdade. Eu tava. Bom, como vocês devem estar sabendo, vai ter um projeto de extensão. E aí, o projeto de extensão prevê algumas atividades, né? As atividades tem essas aulas, né? Seriam algumas atividades. E dentro disso, eu queria botar algum tipo de treino diferente. Então, uma das coisas que eu pensei foi a cada algumas semanas, principalmente a cada 2 ciclos, né? A gente está considerando, por exemplo, aqui a gente vai ter 2 aulas, né? 2 semanas em aula teórica sobre binary lifting, e depois disso 1 semana só para exercício de dúvidas. Então vocês podem, eu quero que você faça tal problema. Aí eu venho aqui e faço tal problema para vocês, por exemplo. Tirando dúvidas, se precisar que explicar algo de novo, eu explico. Então isso é meio que um ciclo, né? De 2 aulas teóricas e 1 aula prática. Então a cada 2 ciclos, a ideia seria ter um contest, uma maratona, né? De 5 horas mesmo, em equipe. E aí, bom, quem já tiver equipe vai com a sua equipe. Quem não tiver equipe, a gente pega, a gente pega todo mundo que tá aqui que não tem equipe, faz um random shuffle e faz umas equipes aí para participarem, né? Essa é a primeira ideia. Porque assim, antes de continuar, né? É maratona, né? Maratona de programação. E como é que você treina essencialmente? Você tem que fazer maratona, né? Apesar da gente estar vendo aqui alguns assuntos e tal, fazendo exercício. Você só põe o exercício, né, o conhecimento em prova, né? Fazendo maratona, né? Na maratona você vai ver se você sabe ou não sabe. Claro que assim, maratona também não. Né, aqui tem banner lift, não vai ter garantia que vai ter um banner lift na maratona, né? Aí precisa de um pouco de sorte. Talvez a gente force, entre aspas, essa sorte e pegue alguns problemas, né, que a gente já sabe que são de alguns assuntos. Mas enfim. E claro, né, a maior diferença aqui é que eu tô vindo aqui falando, ó, binary lifting, ó, sparse table. E esse também não é muito difícil saber, né? Você vê os assuntos de hoje, clicando no problema, você vai ter uma noção, lendo o próprio problema, de qual o assunto vai ser, né? E isso faz muita diferença. Por exemplo, ontem minha equipe estava treinando, e aí tinha um problema que a gente passou um tempão discutindo. Se alguém chegasse e falasse, esse problema é um Dijkstra, a gente fazia o problema em menos de 10 minutos. Pá. Mas, bom, a gente teve que discutir, ver várias ideias e tal, até no final chegar à conclusão, eu acho que isso aqui é um Dijkstra. Então, essa parte de você descobrir, explorar o problema e descobrir o que você pode usar, o que não pode, testar várias coisas, né? Várias hipóteses, é extremamente importante e você só treina isso fazendo contas. Você pode assistir todas as aulas, fazer todos os exercícios, que você não vai treinar essa habilidade, né? Porque aqui a gente já tem um spoiler de que a gente está falando, né? Qual é o assunto da aula. E aí, bom, a segunda ideia é botar alguns contextos para semanais, né? Fazendo parte das atividades do projeto, né? Dessa turma específica. Então, o que a gente já faz lá no grupo do Unibalum é segunda e quarta tem os contextos. Então, provavelmente a gente pegaria o contexto de quarta, que é, entre aspas, o contexto avançado, e jogaria ele para o projeto, só que possivelmente mudando ele, né? O que a gente faz agora, a gente pega um contexto do Code Force, do educacional, e joga lá. O que a gente pode fazer é usar uma
uma ferramenta que o Tamaturgo fez, que inclusive eu uso bastante. Ah, esse aqui. Que você pode pegar problemas do Codeforces numa dificuldade específica e não pegando problemas que alguma pessoa que você já fez, né? Então você bota as sendas das pessoas, bota as dificuldades dos problemas que você quer, aí aperta Go e ele pega os problemas para você. E aí, isso é bem interessante, porque você faz lá, o educacional tem 7 problemas, ou 7 problemas. Só que, para mim, quando muito, eu faço 5. Às vezes eu faço tipo ABCD e faço Upsolving daí. Faço 5. E já é difícil, tá? Então, é complicado. Tem conta de que eu só fiz ABC, por exemplo. E aí os outros problemas normalmente são bem difíceis. Então aqui a gente evitaria esse problema. A gente ia pegar problemas num nível de dificuldade para vocês, né? Aqui eu acho que a gente vai ter gente desde 1000 até 1600. Então a gente pode pegar problemas nessa dificuldade. E aí seria muito bom, melhor pelo menos que, na minha opinião, que pegar esse educacional, porque aí seria algo específico para vocês, né? Não teria muito problema de ter um problema impossível. Aí, claro, o ruim disso é que vocês provavelmente não vão ver nenhum desses assuntos aqui, com esse tipo de problema, com essa dificuldade, né? Assim, talvez ver alguma coisa ou outra, mas é bem difícil. Não bem difícil, né? Mas, enfim, acho que vocês entenderam. É menos provável, né? Porque, por exemplo, Binary Rift, eu acho que eu não achei nenhum problema que tivesse rating, o problema, né? Tivesse rating menor que 1800, por exemplo. Aí, enfim, aí explicando o rating rapidamente, o rating é mais ou menos assim. Se o rating tem problema 1800, significa que uma pessoa com rating 1800 vai ter mais ou menos 50% de chance de resolver o problema. Então, como tem, principalmente recentemente, né, tem tipo 20 mil pessoas participando de alguns contests, é algo bem acurado, né, digamos. Mas, enfim, já falei de mais 10 minutos. Eu falei isso porque eu queria ver a opinião de vocês. Porque, assim, se vocês chegarem e falarem, legal esse treino, mas eu já treino sozinho, né, ou com a minha equipe, já tenho um calendário assim de treino, né, já faço tudo bonitinho, e esse treino vai atrapalhar, beleza, tudo bem, não tem problema. A ideia disso é justamente dar mais oportunidade para vocês treinarem, né, se vocês não estiverem treinando sozinhos, e com outras pessoas, né, a diferença de terem outras pessoas é que vocês podem trocar ideia, né, claro, a gente sempre vai ajudar quando puder, mas vocês podem trocar problema, trocar. Pois é, eu já tomei muita ali por causa disso, Guilherme. Vocês podem trocar problema, trocar ideias, se ajudarem, né? Tipo, eu fiz esse, ele fez aquele, a gente se ajuda e tal. Então, claro, quando tem várias pessoas fazendo, também, pelo menos pra mim, dá mais motivação, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês, né? Vocês chegarem e falar, não gostei, gostei da ideia, prefiro educacional, ou então prefiro esse mashup com esses problemas dessas dificuldades, né? De 1000 a 1600. Ah, se vocês gostaram também da ideia da maratona de 5 horas, podem mandar no chat, podem falar por voz, tanto faz.
Nossa, eu tinha mutado. Esqueci. É, qual foi, qual foi a última coisa que vocês ouviram? Eu acho que a última coisa que eu Foi falei. quando tu pediu a opinião lá e aí ele Aí ficou eu falando no chat. É, acho que a última coisa que eu falei era só isso que eu tinha para falar sobre isso. Vamos começar a aula então. É, tá, então aqui, só dando um aviso, isso aqui, fixação, o nome exercício de fixação não significa que são necessariamente muito fáceis, mas são coisas que a gente vai falar na aula. E, idealmente vocês escrevam um código para isso, para treinar, né? Intermediário é difícil, aí bem, o nome diz o que significa. Ah, só uma coisa, intermediário difícil baseado em duas coisas. Nos problemas que eu achei, porque se eu achar muito problema difícil, eu vou ter que pegar os problemas menos difíceis para botar aqui, né? E baseado no que, na minha opinião, né? Na minha opinião pessoal. Então, pode variar de lista para lista e depende do que eu acho, né? Do que eu acho mais fácil ou não. Enfim, só esse aviso mesmo, para quem não estava aqui semana passada. Aí, o material extra é sempre interessante dar uma olhadinha. Então vamos lá, vamos começar a aula. Por que ficou com. Ok. Ah, ué. Aqui. Tá, então vamos lá. Binary Lifting Parte 1. Então, os assuntos de hoje serão esses. Explanação rápida de inteiro e matriz. Quem fez PC já deve ter visto de inteiro. Eu vou comentar aqui rapidamente de novo. A gente vai ver a ideia de forma geral do Binary Lifting. E depois disso a gente vai aplicar essa ideia na Sparse Table. Na verdade, dava para falar que isso tudo seria a ideia do Sparse Table, mas eu queria fazer essa separação aqui. Por que não, né? Então, vou começar com exponenciação rápida. Então, pelo que o próprio nome diz, a gente quer fazer exponenciação. A gente não quer lento, a gente quer fazer de forma rápida. Então, dado uma base B e dado um expoente E, a gente quer calcular o B elevado a E, módulo isso aqui. O que significa módulo isso aqui, né? A gente quer o resto da divisão de B elevado a E, né, por módulo isso aqui. O resto da divisão de B elevado a E disso aqui, né, dividido por isso aqui. Por quê? Porque se a gente for calcular B elevado a E com esses valores muito grandes, isso vai estourar, né, vai estourar o inteiro e provavelmente vai estourar a sua memória RAM. Então, é, isso aqui, se a gente tirar o resto da divisão por esse número, né, a cada multiplicação, entre aspas, que a gente fizer, o número vai estar garantido de estar entre 0 e isso aqui. Então a gente evita o overflow. Isso aqui é extremamente comum, tá? Em muitos problemas, principalmente problemas de contagem. Problema de contagem, você não vai ver problema de contagem sem isso aqui. Porque contagem, você não vai contar poucas coisas, senão você pode contar, tipo, linear, né? Você vai contar coisas que tem muitas possibilidades. E aí, para não estourar também, você vai calcular módulo isso aqui. E aí, lembrando, é uma n mod m, é o resto da divisão de n por m. Claro, provavelmente a gente vai ter em algum momento no futuro uma aula de teoria dos números, a gente vai entrar em bem mais detalhes aqui, talvez provar algumas coisas, né? E tentar dar uma intuição para vocês a respeito, mas por enquanto isso aqui é o suficiente. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a gente quer calcular 2 elevado a 8. Qual o jeito natural de você fazer? Você pega 2, aí você multiplica 2, aí você conseguiu 2 elevado a 2. Aí você pega o 2 elevado a 2, multiplica 2. Agora você tem um 2 elevado a 3. Você pega o 2 elevado a 3, multiplica 2, 2 elevado a 4. Você vai fazendo isso linearmente. Você vai fazer 8 multiplicações, né? Para achar o 2 elevado a 8. Então, qual a complexidade disso? Bem, o expoente é 8, eu fiz 8 multiplicações, né? A complexidade é O de E, onde E é o expoente. Se meu E for tão grande quanto 10 elevado a 18, como a gente queria, a gente toma TLE. Aí aqui eu não fiz o mod, né? Mas imagine que tem um mod aqui. Não fiz o mod para não sujar muito o exemplo, né? Então, como a gente quer calcular isso rápido. Então, a exponenciação tem essa propriedade bem interessante. Se a gente tiver um b elevado a n e multiplicar por um b elevado a m, a gente mantém a base, né? E soma os expoentes. Para a gente calcular o 2 elevado a 8, a gente precisa do 2 elevado a 7? Vamos voltar aqui no exemplo.
a gente calculou o 2 elevado a 2, 3, 4, eu botei os 3 pontinhos aqui porque não cabia tudo, mas a gente calculou o 2 elevado a 5, o 2 elevado a 6 e o 2 elevado a 7. Mas a gente não está interessado em nenhum desses valores, a gente só quer esse. Se a gente conseguir só esse valor sem calcular nada, melhor ainda. Pô, o que aconteceu aqui? Eita. Tá. A gente não precisa do valor 2 elevado a 7. Por quê? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 é 2 elevado a 8. Então, se eu calculei 2 elevado a 4, eu tenho 2 elevado a 8. Mas espera, a gente precisa do 2 elevado a 3? Não. Por quê? Porque se a gente tem o 2 elevado a 4, o 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 4. E a gente pode aplicar essa ideia, né? É, muitas vezes. Então, na verdade, como é que a gente pode fazer isso, né? Ao invés de multiplicar o número que a gente conseguiu por 2 para conseguir o próximo, a gente vai multiplicar ele por ele mesmo e vai dobrar o expoente. Então, se a gente tem o 2 elevado a 2, a gente calculou aqui, como é o 2 elevado a 4? É o 2 elevado a 2 vezes ele mesmo. Então, somou 2. Então, a gente está dobrando o expoente, essencialmente. Então, antes a gente tinha problema para achar o 2 elevado a 8. Aqui a gente calculou o 2 elevado a 32. Em quantos passos? Log 2 de 32. Por que log 2? Né? Porque a gente está dobrando, essencialmente. Né? Então, em quantos passos a gente precisa dobrar o número 1 até chegar em 32? Né? Isso é basicamente a gente está falando qual número a gente eleva o 2 para chegar em 2 elevado a 32. Então, isso é a definição do log, né? Certo? Alguém não consegue entender esse log aqui? Bom, ninguém se pronunciou. Vamos adiante. Então, essa é a exponenciação rápida, né? Aí temos um detalhe, eu não esqueci de fazer o slide disso. E se a gente quisesse, não 2 elevado a 32, a gente quisesse calcular o 2 elevado a 33. Aí, como é que a gente divide por 2, né? Assim, no caso, a ideia é fazer uma função recursiva, né? A gente quer calcular o 2 elevado a 32, mas a gente precisa do 2 elevado a 16. A gente vai voltando até chegar na base. E recursivamente calculando. Mas se a gente quiser o 2 elevado a 33, o que é o 2 elevado a 33? É 2 vezes 2 elevado a 32. Então a gente resolve recursivamente para o 2 elevado a 32 e depois multiplica por mais um 2 para somar 1 e conseguir 2 elevado a 33. Então, essencialmente, assim a gente consegue resolver qualquer expoente, né? Seja ele par ou ímpar. Se for par, a gente vai dividir em 2 e resolve recursivamente. Se for ímpar, a gente meio que, entre aspas, é, separa um 2 ali, né? Uma base, né? Que a gente está fazendo 2, mas essencialmente é uma base, para ficar ímpar ou para ficar par. Resolve para o par e depois multiplica de volta. Então vamos fazer o código disso. Aqui tem um espaço table aqui. Oh, spoiler. Tá. Então, tá dando para ver? O tamanho tá ok? Se o tamanho não tiver bom, vocês me avisem no chat. Tá, então só um aviso. LL aqui para mim é long long, tá? Eu não gosto de escrever long long, é muito longo. É, tá. Então eu uso isso aqui, esse nome para função, né? Exponenciação rápida. B é a nossa base e o E é nosso expoente. Então a gente tem que ter a base da nossa recursão. Qual é a base da nossa recursão? Se o nosso expoente for zero, né? Se o nosso expoente for negativo, a gente não vai ter mais inteiro. Então, o que acontece se nosso expoente for zero? O que a gente tem que retornar? Retornar 1. Então, a gente vai calcular a nossa resposta. A gente vai calcular qual é o b elevado a e sobre 2. Por enquanto, considera par. Então, se for par, a gente calcula ele. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o res por ele mesmo. Então, aí, claro, aí aqui, se a gente fosse calcular módulo, é aqui que a gente botaria isso. Aí, esse mod aqui, ó, é essa variável constante, que eu boto como global, né? E aí, quando o problema precisa de mod, eu só vou e uso essa variável. Aqui uma dica de implementação, se você botar o constante, o processador otimiza essa operação. Na verdade, se você botasse lá uma soma, provavelmente o processador também o compilador vai otimizar. Mas
para o mod, essa operação é razoavelmente lenta. Então, se você é legal otimizar, principalmente que isso aqui não muda, né? Isso aqui o problema vai te dar um valor, né, fixo, ele não vai mudar de caso de teste para caso de teste, e aí você só usa. E se você precisar mudar, se der um mod diferente, você muda aqui. Alguém perguntou o que é esse zero, isso aqui? Então, isso aqui é o número em hexadecimal. Se vocês lembrarem, o 3, ele é 0, 1, 1, 1, e o F é 1, 1, 1. Então, isso aqui é esse número binário com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É um número muito grande. O interessante desse número, inclusive, aproveitando, já falaram sobre ele, se você quiser, se você tiver um vetor e você quiser inicializar ele como infinito, você pode botar isso. Se vocês lembrarem, isso aqui, esse min7, ele vai no vetor e ele vai botando isso aqui byte a byte. Ou seja, ele vai botar o inteiro. Ele vai pegar cada byte e botar esse valor. Então, isso aqui é um byte, né? Então, se você fizer isso, você vai inicializar com infinito. É bem útil. Mas se você fizer, por exemplo, isso aqui, ll_inf, né, botar um número grandão, vai dar errado. Porque isso aqui não é um byte. Vai dar alguma coisa que eu não faço ideia do que vai ser. Mas provavelmente não vai ser o que vocês vão querer, né, do problema. Enfim. Bom, voltando aqui pro problema, né? A gente calculou b elevado a e sobre 2 e a gente fez res vezes res, ou seja, multiplicou ele por ele mesmo. Então, isso aqui, depois de multiplicar duas vezes, vai ser b elevado a e sobre 2 mais e sobre 2, que é b elevado a e, se o e for par. O que acontece se o e for ímpar? Isso aqui vai ser o chão da divisão, e esse res, o expoente dele vai ser 1 a menos que o expoente de verdade. Então, a gente precisa fazer res é igual a b vezes res. E também, se a gente quiser tirar o mod, a gente tira o mod. No final, a gente printa a resposta. Ou, printa não, retorna, né? Esse passo aqui fez sentido para vocês? Eu posso fazer aqui no AWW? Por exemplo. Opa, spoiler. Vamos pegar aqui, sei lá, 2 elevado a 5. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o chão da divisão. Então eu estou fazendo 5 dividido por 2 vai ser 2. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 é 2 elevado a 4. Opa, tá 1 a menos, né? A gente queria calcular 2 elevado a 5. O que a gente calculou? 2 elevado a 4. Então a gente multiplica mais um 2 aqui, ó. Agora vai ter 1 mais 2 mais 2. Agora deu 5. É isso. É simplesmente isso. Então esse é o código que eu faço. Tem uma versão iterativa. A ideia é a mesma, né? Normalmente eu codo essa versão recursiva. Já codei vezes o suficiente para isso já tá, já tá no meu DNA, né? Se for calcular isso aqui, eu sempre calculo, acabo fazendo, escrevendo esse código. Então, bom, vamos fazer um teste aqui, vai. Ah, ver se a complexidade está boa mesmo. Vamos pegar aqui 10 elevado a 12. Vamos ver o que acontece. Bom, cálculo rápido, né? Calculou rápido. Bom, vamos aumentar aqui 10 elevado a 12. 10 elevado a 18. Se eu não tiver botado um zero a mais. Ó, calculou rápido. Então, acho que isso aqui deve convencer que a complexidade realmente está log, né? Se tivesse linear ou raiz, isso aqui não teria calculado tão rápido. Bom, alguma dúvida nesse código ou podemos continuar? Bom, eu percebi que eu não pegar água, me dá 30 segundos. Já volto. Tô de volta. Bom, ninguém se manifestou no chat. Vamos continuar. Ótimo. Tá,
Complexidade log, né? A gente viu como é que implementa isso. Importante, porque agora a gente vai usar essa mesma ideia de exponenciação rápida para matrizes. E a gente deu um pequeno spoiler do que da solução desse problema. Então, pegar um problema de motivação, normalmente a gente vê a ideia e depois um problema, a gente vai fazer o contrário agora. Então, esse problema, bom, Fibonacci. A gente quer calcular o n-ésimo valor de Fibonacci, módulo 10 elevado a 9 mais 7. Por que módulo de novo? Para não estourar a memória. Então, estourar o overflow, né? E, bem, até em Python ia estourar a memória RAM inteira. Bom, a gente quer calcular no problema o f de n, que é o n-ésimo valor de Fibonacci, e o número de Fibonacci é definido da seguinte forma. O f de 0 é 0, o f de 1 é 1, e agora o f de i, ou f de n, né, qualquer índice que você quiser usar, depois eu te aumentar aqui o tamanho. O f de i, ele é a soma dos dois valores anteriores, ou seja, o f de i menos 1 mais o f de i menos 2. Então é uma função recursiva, definida recursivamente, linear, né? Linear porque, bom, aqui eu não estou multiplicando um Fibonacci por outro, não estou elevando ao quadrado. E aqui os coeficientes, né, de cada termo desse é constante. Isso é importante. Então essa basicamente é isso que a gente vai resolver. O problema de forma geral que a gente resolve é esse. É uma função definida recursivamente, linear, com os coeficientes constantes. Só que ao invés de né, um multiplicando aqui tivesse um i, aí essa técnica possivelmente não ia dar certo. Que eu vou mostrar para vocês. Assim, talvez um caso muito particular dê para adaptar, mas não é garantido. E só que aqui o detalhe, a gente quer calcular o n-ésimo número de Fibonacci, ó, 10 elevado a 18. Então você calcular o número de Fibonacci linearmente dá errado. Aí, pera. Linearmente dá errado? Dá para calcular o número de Fibonacci mais rápido que isso? Dá. Tem, assim, talvez alguém de vocês saiba que existe uma fórmula. Inclusive, eu acho que deve estar aqui, eu acho. Tem uma fórmula para Fibonacci, mas não é dessa fórmula que eu estou falando. Porque essa fórmula você vai precisar mexer com double. E aí você vai ter problema de precisão, né? Ela tem uns raiz, tem dois raiz de 5 enfiado lá. Aqui. Cadê a fórmula? Aí, bom, aí aqui também. Isso, é essa mesmo. Essa fórmula aqui. Então, tem raiz, tá dividindo. Tem esses expoentes aqui. Tá aqui, não só tá somando para um raiz, como ainda tá dividindo por 2. Então, vai ter problema de precisão se você tentar calcular isso com double, né? Então, na verdade, a gente vai calcular de outra forma, a gente vai calcular com inteiro. E ainda tem que calcular o módulo, né? Então, com double você vai ter outro problema que é calcular o mod. Mas, enfim. Isso aqui, inclusive, até onde eu sei que o Thiago sabe mais a respeito disso, mas dá para fazer com função geradora. Quem sabe no futuro a gente veja algo disso. Mas, enfim. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Porque eu tenho que clicar ali, o Ctrl F5 não está funcionando. A gente quer calcular o f de n, que representa o n-ésimo número de Fibonacci, com n tão grande quanto 10 elevado a 18. Então essa é a definição que ele deu, né? Se o n for 0, o f de 0 é igual a 0, o n igual a 1, f de 1 igual a 1. Agora, aqui eu dei o f de n mais 1, eu dei dessa forma, por quê? Porque a gente vai usar isso, né? Aqui pro n apropriado, né? Então, eu dei com n mais 1 porque justamente a gente quer fazer isso aqui. A gente quer encontrar uma matriz, nesse caso 2 por 2, que tem a seguinte propriedade. Se a gente multiplicar essa matriz 2 por 2 por esse vetor coluna, que tem esses dois elementos, né, o f de n e o elemento antecessor dele, ou seja, o f de n menos 1, quando a gente multiplicar isso, a gente vai ter no primeiro elemento desse vetor coluna o f de n mais 1, ou seja, o sucessor do f de n, e aqui o sucessor do f de n menos 1, que é o f de n. Por quê? Por que a gente quer isso? Porque é o que dá certo, né? Eu não sei como motivar essa ideia de uma forma mais intuitiva. Então a gente quer essa matriz que tem essa propriedade, é isso. Né? Aí, bom, a gente vai isso aqui para calcular Fibonacci, mas depois a gente vai ver que dá para fazer isso para qualquer função
igual eu tinha falado, né? Qual matriz vai ter essa propriedade? Bom, vamos fazer aqui na mão, né? Imaginar aqui, que se eu apertar a setinha vai dar o spoiler. O que acontece se a gente multiplicar essas duas matrizes aqui, né? A gente vai fazer A vezes f de n mais B vezes f de n menos 1. Isso lembra alguém de alguma coisa? Quais valores de A e B a gente escolhe para A vezes f de n mais B vezes f de n menos 1 dá f de n mais 1? Deixa eu voltar aqui. Opa, não é isso que a gente tem? F de n, A vezes f de n mais B vezes f de n menos 1. Se a gente fizer A igual a 1 e B igual a 1, a gente tem a fórmula. A gente tem literalmente a fórmula dessa fórmula da recursão. 1 vezes f de n mais... Ah, meu ponteiro não tá ligado, né? 1 vezes f de n mais 1 vezes f de n menos 1. É a fórmula. Isso aqui dá o f de n mais 1. Agora, como é que a gente consegue o f de n? Né? Porque, lembra, vamos voltar aqui. A gente quer o f de n vai virar o f de n mais 1, né, entre aspas, virar, e o f de n menos 1 aqui vai virar o f de n. Mas a gente já tem um valor de f de n aqui, a gente simplesmente precisa, entre aspas, pegar ele na matriz. Então eu botei o valor 1 e 0 aqui, porque vai ser 1 vezes f de n mais 0 vezes isso aqui, que vai dar o f de n. Então a gente conseguiu a matriz com a propriedade que a gente quer, essa matriz aqui. O que acontece se a gente multiplicar a matriz duas vezes? Vamos fazer isso, né? Vamos primeiro fazer essa multiplicação da direita. Então, o que a gente tem? A gente conseguiu isso. E sobrou uma matriz. Vamos multiplicar de novo. O que vai acontecer? É a definição, né? Vai avançar mais um aqui e mais um aqui. Então, se a gente multiplicou a matriz duas vezes, a gente foi do f de n menos 1, né, desse vetor, para esse vetor, f de n mais 2. Então, se a gente multiplicou a matriz uma vez, somou 1, né? Foi do f de n para o f de n mais 1. Multiplicou duas vezes, foi para o f de n mais 2. Bom, já dá para ver que se a gente aplicar esse argumento de forma indutiva, se a gente multiplicar a matriz k vezes, a gente vai do f de n para o f de n mais k. De novo, por que funciona para qualquer f de n? Porque a gente se aproveitou da fórmula que funciona para qualquer f de n que não seja a base. De novo, aqui eu fiz a definição com f de n mais 1 para ficar mais claro, né? Quando a gente fizesse essa fórmula. Mas é a definição, é literalmente a definição da função. Então a gente aproveita a definição da função para fazer essa conta. Só que quem estudou álgebra linear vai saber que multiplicação de matriz é associativa. O que a gente fez aqui? A gente multiplicou a matriz pelo vetor coluna, depois a gente multiplicou a matriz pelo vetor coluna de novo. Mas a gente pode fazer o contrário. A gente pode multiplicar a matriz por ela mesma antes e depois multiplicar a matriz ao quadrado por esse vetor. Agora, de repente, faz sentido, né? Se a gente tem o f de n e a gente quer calcular o f de n mais 10 elevado a 18, o que a gente precisa calcular? A matriz elevado a 10 elevado a 18. E a gente volta à exponenciação rápida. É isso. É simplesmente isso. Então, se a gente tem o valor de 0 e 1, que é a base, a gente pode calcular o valor de f de 1 mais k, pegando a matriz, elevando a k e multiplicando pela base. Aí aqui o que eu já tinha falado, né? Eu pego um maiorzinho, como eu disse, se for uma função recursiva, linear, os coeficientes constantes, a gente pode fazer isso sempre. Só tem que ter cuidado, porque multiplicação de matriz não é algo computacionalmente fácil. Fácil que eu digo é rápido, né? A complexidade é cúbica. O algoritmo mais rápido é O de n elevado a 2.2 alguma coisa. E é um algoritmo gigante, monstro. Então, nunca vi ninguém mencionar que usou isso em maratona, né? É algo bem, bem teórico. Então, bom, aí aqui eu fiz essa função mais genérica, né? Eu defini com os três aqui. Aí vejam que aqui eu poderia ter, por exemplo, b igual a 0, ou seja, é como se eu não tivesse esse termo, né? Uma função recursiva definida por n-1 e n-3, sem esse. Então aqui teria um 0. E aí teria que ser uma matriz 3x3 da mesma forma. Porque aqui eu teria esse termo, só que com b igual a 0. Então aqui eu fiz essa matriz, né? Então essa matriz sempre vai ter essa cara. Aqui você vai ter os coeficientes. Por quê? Porque esses coeficientes vão ser o que vai estar multiplicando por cada elemento aqui desse vetor. Então, quando você fizer isso, você vai conseguir pela função o próximo elemento. E aí aqui, claro, né? Se o f de n, eu vou ter o f de n mais 1 aqui.
Então o f de n-1 tem que ter o f de n, que é o elemento daqui de cima. E o f de n-2 tem que virar o f de n-1, que é o elemento daqui de cima. Então aqui embaixo vai ser tipo uma matriz de identidade, só que sem a última linha, né? Porque a gente quer pegar justamente esses elementos. E bom, é isso. Essa é a ideia geral, né? Então, vamos para os códigos. Eu não vou fazer o código disso aqui tudo, porque vocês vão ver que não é um código muito pequeno e eu gosto de deixar o código bem bonitinho. Mas a gente vai resolver esse problema do Fibonacci, depois a gente vai voltar e vai dar uma olhada nesse problema aqui, que é bem legal. Então, eu vou pegar o que eu mandei. Então, isso aqui, assim, se alguém quiser, tem no GitHub do Thiago, que é onde a gente deixa o nosso notebook. Então, se você entrar aqui, ó, Thiago SF00, Competitive Programming, C++, Math, e onde é que está a expansão matriz? Então, tem exatamente esse código, né? Que é esse struct. Então, isso aqui é uma estrutura de matriz, que tem multiplicação. Então, você pode... Aqui, por exemplo, se tem duas matrizes restos, você pode literalmente usar a multiplicação mesmo, o símbolo de multiplicação. E, bom, aí se você quiser vir aqui copiar para não ter que escrever tudo zero. Mas eu recomendo, todos esses códigos que eu mostro, eu recomendo escrever o código pelo menos uma vez na vida. Porque quando você escreve, você entende, né, mais ou menos, entende melhor o que está acontecendo. Tá, então vamos voltar lá para o problema. Não, esse não. Então, aqui tem a submissão. Então, eu vou explicar cada parte aqui desse código. E, bom, aqui, bem, é um struct, né? Para quem não é familiarizado com struct. Ele meio que encapsula variáveis e funções. E quando você faz esse encapsulamento, pelo menos na verdade, com classe, o struct é tipo uma classe, só que você não tem polimorfismo e herança, basicamente. Aqui não sabe esses nomes, não precisa se preocupar que maratona. Eu sempre uso struct. Então, eu nunca precisei usar uma classe, né? Acho que quase ninguém nunca usou tipo, essas coisas de classe, né? O struct é o suficiente. E aí, bom, aqui são as variáveis que estão encapsuladas aqui dentro. Normalmente o povo chama de atributo. Pelo menos com classe, né? Eu imagino que o struct seja a mesma coisa. E as funções são métodos. Para você chamar uma função aqui, você precisa de um objeto, né? Desse tipo. E aí você usa o ponto. Aí para os atributos também, né? Então esse aqui é o construtor, é o que constrói, né? Toda vez que você chamar o construtor com esse tipo de argumento, ele vai construir, vai executar isso aqui, né? Então aqui eu tenho um vetor de vector. Então esse VL, aqui também de novo é da minha template, dos meus defines. O VL é um vector onde o tipo dele é um long long. Então esse aqui é um vector de vector, né? É uma matriz, né? Matriz. A vantagem de você fazer isso no lugar de fazer array, né? Um array de array, por exemplo, tipo fazer int ou ll m, por exemplo, assim, e botar aqui, sei lá, sem 100. Bom, assim, aqui eu tenho algumas Aqui eu tenho algumas facilidades, né, do vector. Eu prefiro fazer isso. Então aqui eu deixo eles de sem tamanho, né? E aí aqui eu só vou e inicializo o tamanho, basicamente. Aqui para inicializar o tamanho você pode usar ponta assign ou só fazer isso igual para outro vector de VL, né? Bom, aí aqui o que eu faço? Se eu passar uma matriz de argumento, eu faço um M igual a essa matriz. E aqui o RC são os tamanhos, né? R é a dimensão de linhas, né, row, e C é a dimensão de coluna. E isso aqui é importante para eu fazer as contas, né, fazer a multiplicação. Então aqui é a segunda forma de construir a matriz, onde eu, ao invés de passar uma matriz já, um vector de VL, eu passo só os tamanhos. E aqui um bool que eu deixo como falso. Inicialmente ele vai estar como falso, significa que o vetor vai ser inicializado como tudo zero. Se eu quiser botar isso aqui como true, ao invés de inicializar tudo zero, ele vai inicializar a matriz de identidade, que é dada por isso aqui, né? Então isso aqui eu estou pegando cada diagonal, né, da matriz, botando 1, e o resto já vai tudo zero por causa disso aqui. Por que a matriz de identidade? Porque quando a gente for multiplicar, a gente vai precisar dela. É quando a gente for fazer exponenciação de matriz. E aqui, a parte talvez mais complicada, é dar overload no operador de multiplicação. O que que significa? Eu estou pegando a operação de multiplicação e eu estou definindo isso para a matriz. E aí aqui, claro, o que que eu preciso? Vou multiplicar duas matrizes. Então,
De argumento eu tenho que ter outra matriz, né? E aqui constante porque eu não modifico essa matriz, né? Normalmente o povo sai botando os constantes para ficar mais rápido. Aí aqui eu tenho a multiplicação de matriz, são 3 for, né? Você pega cada linha coluna, né? Multiplicação de matriz, mas a gente aprende no colégio, ou matéria de álgebra linear. Pega uma linha, pega uma coluna e vai multiplicando elemento da linha por elemento da coluna. Então, I é um elemento da linha da matriz da esquerda, J é o índice, né, da coluna da matriz da direita, e o K é o elemento que eu vou multiplicar, que vai estar, tipo, o késimo elemento da linha vezes o késimo elemento da coluna. E eu vou fazendo isso, multiplicando e somando aqui. Aí é que eu calculo o mod também. Porque a gente vai calcular... A gente quer calcular o Fibonacci mod, então eu tenho que enfiar o mod aqui também. E aí no final, eu retorno uma matriz que tenha essa matriz, né? Então aqui eu estou calculando essa matriz no vector VL, né? Depois eu retorno construindo uma matriz em cima. Porque o operador vai ter que retornar uma matriz, né? Eu estou multiplicando duas matrizes e eu tenho que retornar uma matriz. É isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a respeito disso? Bom, ninguém se pronunciou. Bom, isso aqui, assim, o importante é entender a ideia, né? Os detalhes vocês também podem olhar o código, se quiserem também depois da aula perguntarem para mim. Mas escrever no código a coisa fica mais clara, né? Isso aqui é simplesmente multiplicação de matriz. E aqui talvez o detalhe é esse acerte. Se a condição que está aqui dentro for falsa, ele dá runtime error. Por que eu quero runtime error? Porque, bom, isso aqui nunca é para acontecer, né? Que é a quantidade de colunas da matriz da esquerda ser diferente da quantidade de linhas da matriz da direita. Então, isso é a condição básica para a minha multiplicação de matriz ser bem definida, matematicamente, né? Se isso não acontecer, alguma coisa deu errado em algum lugar que não era para dar errado. Então, se você mandou o código do RT, é porque esse acerte, possivelmente, porque esse acerte deu falso, né? Deu RT. E aí você já tem uma noção de que, putz, tem alguma coisa aqui que talvez esteja estranha, pode ser isso aqui. Enfim. Agora, a exponenciação de matriz é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de declarar tipo inteiro, eu declaro tipo matriz. Então, eu faço, se o E for igual a zero, eu retorno a matriz identidade. Ou seja, antes eu retornava o 1, né, que é a identidade da multiplicação. Agora, o que eu tenho que retornar? O, entre aspas, 1 do grupo de matrizes, que é a matriz de identidade. A matriz de identidade vezes qualquer matriz é essa matriz, né? Aí o que eu faço? Eu calcular a matriz elevado a i sobre 2. Aqui eu passo n, que é a dimensão da matriz, né? Por que eu passo a dimensão? Porque eu tenho que fazer a matriz de identidade na dimensão certa, que é n sobre n vezes n, né? N por n. Bom, aí eu calculo a matriz b elevado a i sobre 2, multiplico a matriz por ela mesma. Se o expoente for ímpar, eu multiplico a matriz pela base de novo e retorno. É exatamente a mesma coisa. Porque o que a gente mudou aqui? O que a gente usou de hipótese para fazer a exponenciação dos inteiros lá? Bom, não muita coisa, né? A gente usou basicamente aquela propriedade do expoente, que vai ser verdade para qualquer grupo, né? Então aqui, se a gente assumir que isso aqui é o grupo multiplicativo das matrizes, n por n, é exatamente a mesma coisa, né? E bom, aí aqui tem que resolver o problema, né? Então, tendo isso aqui já feito bonitinho, resolver o problema aqui é fácil. Então, eu criei a matriz que a gente achou, lembra? A matriz na primeira linha era 1, 1, e a segunda linha era 1, 0, foi a matriz que a gente achou nos slides, e a base da recursão. F de 1 é igual a 1, e F de 0 é igual a 0. Aí eu crio aqui tem um vector de VL. Eu crio a matriz de fato, e aí é que eu levo a matriz a n-1. Por quê? Porque lembra, se eu tinha o F de 1, e eu elevo a matriz a k e depois multiplico pela base, eu vou ter o f de 1 mais k. A gente quer o f de n. Se eu exponenciar por n, eu vou ter o f de 1 mais n, que é n mais 1, ou seja, está 1 a mais. Então a gente subtrai 1. Isso vai dar um problema se o nosso n for 0, porque eu vou ter 0 menos 1 igual a menos 1. Por isso que eu tenho esse if aqui no começo. Se for 0, eu faço isso aqui e pronto. Caso contrário, se não der nenhum problema, eu faço exponenciação, multiplico a matriz pela base, e eu printo o primeiro elemento. Que vai ser esse elemento aqui, que vai ser o f de 1 mais n menos 1. Que é isso aqui.
Aí isso aqui, de novo, eu estou usando o atributo da matriz, que é esse vector. Então é linha 0, coluna 0 aqui. Aí printou, pronto. Aí vocês podem ver que deu AC. Aqui ele só mostrou alguns casos, né? Bom, é isso. Alguém tem alguma dúvida desse código? Isso de exponenciação de matriz usa para programação dinâmica. Ah, como assim? Eu entendi sua pergunta. Ah, você diz... Bom, tem problemas, bem lembrado, tem um problema bem legal. Eu não sei se eu vou achar. Ah, eu lembro que alguém tinha mandado no grupo. Bom, eu vou desenhar o problema. Ah, pequeno spoiler. Um pequeno spoiler é que esse problema, eu ia botar ele na próxima maratona de Balloon e aí mandaram uma vez no grupo um vídeo que falava exatamente dessa ideia. É, aí eu... Bom, aí não vou poder mais botar, né? Imagina que você tem uma linha, né? Com vários espaços e você tem quadradinhos. Tipo um quadradinho, né? É tipo um dominó. Aí o dominó, ele tem tamanho 2, né? Tipo, ele cobre 2 quadrados aqui do nosso tabuleiro. Isso aqui é tipo um tabuleiro 1 por N. Acho que na UB tinha um problema parecido que eu já vi com isso. Então o problema é o seguinte: você quer calcular a quantidade de formas que você pode preencher esse tabuleiro usando essas duas peças, né? Qualquer quantidade dessas duas peças. Então você pode pegar essa peça, por exemplo, botar aqui, aí vai cobrir aqui. Ou se você pegar essa peça e botar aqui, ela vai cobrir 2. Só que você quer cobrir tudo. Isso aqui, se o N for muito grande, se o N for pequeno, você pode resolver com programação dinâmica. Não é um problema muito difícil. Se o tamanho desse vetor aqui for muito grande, por exemplo, 10 elevado a 18, você pode resolver isso com Fibonacci. Exatamente Fibonacci. E outro problema que a gente vai ver agora, né? É um problema de contagem também, que também é exponenciação de matriz. Então, não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas, bom, é um problema de programação dinâmica. Você pode resolver, só que se for muito grande, você pode fazer exponenciação de matriz. Se for pequeno, você também pode fazer exponenciação de matriz. Talvez seja mais fácil fazer programação dinâmica, talvez seja mais fácil fazer isso. Aí vai depender de você e do problema, né? Mas, bom, acho que é isso? É isso que você fala? Que a aplicação de exponenciação de matriz em programação dinâmica que eu consigo imaginar é isso. Não é hard não, a gente vai ver um problema disso. A gente vai ver um problema disso. Bom, é esse problema. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar, senão a gente vai continuar para o próximo problema. Tá. Então, eu vou ler esse problema. Vou dar um minuto ou dois para vocês darem uma pensada, né? Pensarem em algo e entenderem, né? Assim, é bem importante que vocês entendam bem o problema, porque pode não ser óbvio a solução de cara. Então, vamos lá. A Resiba tem várias gemas mágicas, pedras mágicas. Cada pedra mágica pode ser separada em M pedras normais. E o espaço que cada pedra, né, normal e mágica ocupam é uma unidade. E uma pedra normal não pode ser separada. Então, se eu pegar uma pedra mágica, eu posso separar em M, mas eu não posso pegar cada uma dessas M normais e separar de novo. Não, ela é atômica, né, digamos assim. Então, Kesiba quer escolher um conjunto, né, dessas pedras e separar algumas delas, qualquer quantidade, né, pode separar tudo, nada, pode separar duas, tal que o espaço total ocupado por esse conjunto de pedras seja n unidades. Se uma pedra mágica é escolhida e separada, ela vai ocupar, obviamente, m unidades, né? Porque se eu vou ter uma pedra mágica, separo em m normais e cada normal é uma unidade.
Então, M unidades. Se uma pedra mágica não é separada, ela só toma uma unidade. Quantas configurações diferentes de conjuntos, né, de pedras o Resiba vai ter, tal que a quantidade de espaço ocupado é N unidades. Então, quantas configurações diferentes? Aí, essa coisa de configuração diferente, por exemplo, se eu pegar duas pedras mágicas, aí vamos supor que em uma configuração eu só separo a primeira pedra e na outra eu separo a segunda, o resultado, teoricamente, é o mesmo, né? Vão ser 4 normais, se o M for 4. Se vão ser 4 normais, uma mágica, ou uma mágica, 4 normais. Mas, para esse problema, são duas maneiras diferentes, né? São duas configurações diferentes, porque a ordem muda, né? Basicamente. A ordem do que eu quebrei e do que eu não quebrei. Aí aqui ele fala, duas configurações são diferentes, se a quantidade, né, de pedras for... na verdade, se o próprio índice do que eu separei for diferente, já é diferente, né? Ou se eu separei num, eu separei num, ou no outro eu não separei uma pedra, aí também é diferente. Enfim, aí é isso que eu tinha falado desse exemplo. Então aqui ele vai te dar dois inteiros NM. Então vocês vão ver que o N é 10 elevado a 18, ou seja, eu posso... eu vou ter N unidades de espaço para cobrir. E o meu M vai de 2 até 100. E ele quer que eu printe módulo 10 elevado a 9 mais 7, né? Naturalmente. Aí que ele dá dois exemplos, aqui ele dá um exemplo. Então aqui, por exemplo, que ele dá, eu quero ocupar 4 de espaço e quando eu quebro uma pedra mágica, eu ganho duas normais. Então, aqui são todas as minhas configurações. Eu pego 4 pedras mágicas e não quebrar nenhuma. Então, 1 é uma pedra mágica e o 0 é uma pedra normal. Aí o que eu posso fazer? Posso pegar uma pedra mágica, quebrar ela para ter esses dois e pegar duas pedras normais. Ou duas pedras mágicas. Então, duas normais, duas mágicas. Aí aqui eu posso pegar uma mágica, pega outra mágica e quebra, aí vai dar 2 zeros, ou então pega outra, e aí pega outra mágica. Aí aqui e aqui pega, tipo, duas mágicas e quebra as duas, por exemplo. Então, são essas nossas possibilidades, né? Então a resposta é 5. Então, se vocês fizerem na mão alguns casos, vocês vão ver que isso aqui é Fibonacci já, com M igual a 2. Por quê? Agora vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos supor que eu tenho uma função f, e f de n diz a quantidade, né, de configurações que ocupa n de espaço, né? Tá, não sei porque eu escrevi isso tudo, mas, bom, vou deixar essa definição aqui no cantinho. Vamos tentar definir isso recursivamente, né? Eu já falei que vai ser exponenciação de matriz. Então, vamos tentar redefinir isso recursivamente. Então, vamos tentar fazer transições unitárias. Ou seja, vamos supor que eu tenho X pedras. Eu posso pegar duas pedras mágicas e quebrar as duas. Só que nisso eu não vou estar fazendo uma transição, entre aspas, unitária, porque eu estou fazendo dois passos. Eu estou pegando uma pedra e quebrando, e depois eu estou fazendo o segundo passo de pegar uma segunda pedra e quebrar. Então a ideia é a gente tentar fazer transições unitárias, né? E, bom, na minha opinião, essa ideia de tentar fazer coisa unitária pode ser útil em vários problemas, né? Não só de programação dinâmica, né? Às vezes você faz um loop e você faz um monte de coisa nesse loop. Dependendo do problema, às vezes dá para fazer uma coisa no loop e esperar o próximo loop, né? Então você mexe no índice, às vezes faz um menos menos no índice ou um mais mais. Pelo menos para mim, né? Na minha opinião, facilita um pouco escrever o problema, né? E tal. Então, N pedras. Como é que eu posso conseguir N pedras de forma com transições unitárias, né? Eu posso ter n menos uma pedras, eu pego uma pedra mágica e não quebro ela. Certo? De quantas formas eu consigo formar isso, né? Dessa transição unitária, ou eu pego uma pedra mágica e quebro ela. Então eu tenho que ter f de n menos m. Ficou... Meu n parece um m, né? Eu vou fazer um mzinho assim. Então eu tenho n menos m pedras.
Eu pego uma pedra mágica e quebro. Então eu vou ter n menos m mais m, ou seja, n pedras. Bom, se f de n menos m é a quantidade de maneiras de chegar nesse estado, e f de n menos m é a quantidade de maneiras de chegar nesse estado, para eu chegar no estado n, eu só tenho essas duas possibilidades. Então eu vou somar as possibilidades de chegar nesse estado f de n menos 1 e somar as possibilidades de chegar nesse estado. E assim eu vou ter a quantidade de configurações para chegar no estado que ocupa n pedras, n, né, de espaço. Bom, pareceu intuitivo para vocês? Como é que tem alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Bom, essa é a parte importante do problema, na verdade. É você pensar em exponenciação rápida e você fazer a função recursiva. E vejam que até aqui a gente não escreveu código nenhum. O código inteiro é o que a gente fez no código da C. Vai ser isso aqui, na verdade. Vai ser praticamente isso aqui. A gente vai copiar e colar esse struct, esse bagulho de exponenciação de matriz, vai fazer a matriz que a gente vai calcular, vai pegar a base do problema, e isso aqui vai ser a mesma coisa. A gente só vai precisar modificar os valores. Então, essencialmente, isso é um problema que você passa mais tempo explorando o problema do que escrever um código. O código é a parte simples, né? Sim, claro, dando que você já entendeu, se você já entendeu a exponenciação rápida e o struct. Se você já entendeu isso, o código é extremamente simples. Esse é o difícil, né? Então é um problema que puxa mais para matemática do que para computação, vamos botar assim. Bom, ninguém se pronunciou, então espero que tenha ficado claro essa ideia. Como é que a gente vai Ô, fazer? Roberto, Oi, pode falar. e o caso base, como é que fica? Boa pergunta, boa pergunta. O caso base, aí, bom, lembrando, aqui, na verdade, a gente tem um coeficiente vai ser 1, né? E n menos 1. Só que entre esses dois, a não ser que o m seja 2, a gente vai ter alguns zeros. Então essa matriz não vai ser uma matriz 2 por 2. Essa matriz vai ser uma matriz m por m. Mas agora sim, 1 vezes f de n menos m. Então, o nosso caso base, ele vai ter que ser desse tamanho também. Certo? Então, a questão é a seguinte. A gente vai ter que calcular o f de 0, o f de 1, o f de 2, até o f de m menos 1. Então, bom, eu vou mostrar aqui meu código e aí depois vocês podem tentar escrever, né, o seu código de vocês. De novo, aqui é a mesma coisa. Aqui, na verdade, a única coisa diferente é eu botei uma função print. Porque quando eu for debugar, aí vou botar essa função aqui, vai. Mas o resto é a mesma coisa, exponenciação rápida é a mesma coisa. Aí aqui, ó, lembra antes, eu fazia o f de n igual a 0. Porque eu ia fazer uma subtração, né? E aí... Bom, aí aqui eu faço eu faço um if de n menor ou igual a m, que é o caso base, né? Se, na verdade, n menor que m é igual ao caso base. Se o n for igual a m, você pode calcular também, né? Mas eu fiz desse jeito, eu não sei porquê. De quantas maneiras você pode ocupar 0 de espaço? Uma maneira, que é não fazer nada, não pegar nenhuma pedra. Quantas maneiras você pode ocupar 1 de espaço? Uma vez, você pega uma pedra mágica. Quantas maneiras você pode ocupar 2 de espaço? Uma maneira só. E você faz isso até a sua base vai ser o f de 0, f de 1, pam, 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 f de m menos 1. Veja, eu não posso quebrar uma pedra em nenhum desses valores. Porque se eu quebrar uma pedra, eu já vou ter m de espaço. Porque quebrar uma pedra já vai ocupar m de espaço. E aqui eu vou até o m menos 1, ou seja, menor que m. Então aqui a única possibilidade é sempre pegar a pedra e nunca quebrar. Então a possibilidade de tudo aqui da base sempre vai ser 1. Então a nossa base é isso, é um vetor com todo 1. E aí aqui... Ué, cadê? É isso aqui. É? É, que tem um print. Bom, aí aqui eu fiz... Isso aqui é desnecessário, mas eu fiz. Eu fiz isso aqui porque eu queria fazer n menos m, eu podia ter feito n menos m mais 1. No caso, entre parênteses, né, m mais... Quer dizer, n
menos 1, na verdade. Aí fica n menos m mais 1 sem os parênteses, né? Enfim. Aí aqui eu fiz minha... Na verdade, esse caso base... Pera, esse aqui tá estranho. Ah, não. Eu fiz aqui. Isso. O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz aqui. Mas, bom. A ideia é a mesma. Você cria a matriz. Ah, tá. Isso aqui é a primeira linha da matriz. Era para ser a primeira linha da matriz. O que eu fiz? Ah, não, não. Tá. Essa é a primeira linha da... Tá. Buguei aqui. Tá, essa é a primeira linha da matriz. São os coeficientes. Lembrando, coeficiente. 1 aqui, aí um monte de zero, porque aqui no meio eu tenho que botar os zeros, né? Até chegar o n menos m. O n menos m também vai ter 1. São os dois coeficientes que vão ter 1. Tá. Essa é a primeira linha. A segunda linha é tipo uma matriz de identidade, só que uma linha para baixo, que é o que eu faço aqui. Então eu começo o i de 1, que é a linha 1, coluna 0, e vou somando sempre. Vou um para a direita e um para baixo, né? Ou seja, eu desço uma linha e vou uma coluna para a direita. E vou botando um nisso. Aí aqui é a base, que é tudo 1. E como eu fiz desse jeito estranho, eu botei um 2 aqui nesse elemento. Bom, que ao invés de pegar de f de 0 até f de m-1, eu peguei do f de 1 até o f de m. Então eu peguei meio que uma base deslocada, né? Que não faz sentido. Dá para fazer isso, dá para fazer do outro jeito. Matematicamente falando, dá na mesma coisa, né? A questão é o que fica mais fácil para vocês entenderem. E depois que eu preparei essa aula, esse outro jeito me pareceu mais intuitivo, só que eu já tinha feito dessa forma, né? Enfim, exponenciação de matriz. Então, se eu tenho o f de m na base, o elemento, né? O primeiro elemento da base é o f de m. Então, quando eu fizer a exponenciação de matriz multiplicar, eu vou ter o f de n menos m mais m. Ou seja, o f de n, que é o que a gente quer. E aí eu só printo. Bom, é isso. Esse problema é isso. Ficou meio lento, né? 1325 milissegundos. Talvez se você fizer esse aqui iterativo, vai ser um pouco melhor. Porque aqui eu vou ter que botar várias matrizes na pilha de recursão. E essas matrizes são um pouco maiores do que o inteiro, né? O inteiro não faz a maior diferença do mundo, mas essa matriz talvez comece a fazer um pouco de diferença. Então talvez fazer... aqui, na verdade, também você pode até passar isso aqui como... Bom, vamos fazer isso aqui, vai. Vamos ver o que acontece. Ao vivo. Vamos passar isso aqui, ao invés de passar uma cópia, vamos passar por referência. E vamos botar um const aqui. Vamos ver o que acontece. Então, isso aqui, ao invés de fazer uma cópia em cada linha da recursão, vamos passar isso aqui por referência. Vamos ver o que acontece. Então, vamos continuar. É 100 milissegundos. É alguma coisa, né? Melhor que nada. Bom, é isso. Alguma dúvida? Bom, vamos avançar. Talvez eu tenha que dar uma acelerada, porque eu só falei de um dos assuntos, já foi 1 hora da aula. Eu vou falar da ideia geral do Binary Rift. Então aqui, vocês já vão ver que joguei a fórmula aqui na cara de vocês, mas eu botei vários slides para exemplificar isso, então não se preocupe. Esse time é para o pior caso, sim. Ele vai, se eu não me engano, ele vai pegar sua pior submissão. Vamos ver aqui. Esse caso 7, 300, 1000, 15, 30, 15, 0. 1216, esse caso aqui. Curiosamente é o último. Esse aqui também deu. Nossa, não, mesma coisa. 1216. Bom. Então aqui de novo, eu vou jogar essa ideia. E aí depois a gente vai construir em cima dessa ideia. Então a gente tem um vetor de V de inteiros.
um vetor de tamanho n, digamos. E a gente quer montar um vetor B da seguinte forma. Esse vetor B, na verdade, não um vetor B, é uma matriz, né? Um vetor de vetor. Teoricamente é um vetor, né? Um vetor de vetores, mas pode considerar isso uma matriz, né? Eu prefiro pensar como vetor de vetor. Eita. Então, esse vetor, nessa posição IK, ela é o somatório de todos os elementos de I até I mais 2 elevado a K menos 1, esse K aqui, né? Desses elementos aqui. Então, o que significa, em português, B de IK é a soma dos 2 elevado a K elementos a partir do índice I. Então eu deixei a fórmula aqui no cantinho, para caso vocês queiram ver, né? Mas aqui eu fiz um exemplo concreto. Então pega esse vetor. Aqui, claro, a gente está indexando em 0, ou seja, esse primeiro elemento aqui é o índice 0. O que é o B de 0, 0? É a soma dos elementos a partir de 0, né? Até 0 mais 2 elevado a K, só que o nosso K é 0, ou seja, 2 elevado a 0, que dá 1, menos 1. Ou seja, é a soma de todos os elementos do 0 até o 0. Por que eu botei 0? É 1. É 1. É o V de 0. É 1, tá? Qual o B de 0, 1? É a soma dos elementos do I igual a 0, né? Até 0 mais 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 menos 1 é 1. Então eu vou do 0 até 1. Que é 1, 1 e o 3. Que é o índice 0 e o índice 1. Então é o V de 0 mais V de 1, que é igual a mais 3, que é igual a 4. De novo, como eu tinha falado, em português, o que significa? É a soma de todos os elementos a partir desse índice de tamanho 2 elevado a isso aqui. Então, é a soma de todos os elementos a partir do 0 de tamanho 2 elevado a 1, que é 2. Então, aqui eu pegar esse elemento é tamanho 1, pegar esse elemento é tamanho 2. Então, eu pego esses dois. Se eu pegar agora esse aqui, ó, e a soma de todos os elementos, começando do índice 2, que é esse aqui, e tem tamanho 2 elevado a 2, ou seja, 4 elementos. Então, esse 0, esse 5, esse 7 e esse 4. Então, é essa soma inteira aqui, ó. 0 mais 5 mais 7 mais 4, que é 16. Por que a gente quer esse vetor? A gente vai ver depois na parte Sparse Table. E semana que vem também com Binary Lift. Esse aqui é a base de muitas coisas. É a base da Sparse Table, das duas versões da Sparse Table. É a base do Binary Lift na árvore. E essa ideia aqui também é uma ideia que é meio que uma base. Lembra um pouco o PSAM, né? Só que aqui a gente pega a soma de tamanho potência de 2. Né? O PSAM, ele sempre pega a soma do começo, né? Ele sempre pega prefixo. Mas é boa, lembra bastante o PSAM. Bom, é a base dessa ideia do Binary Lift, né? A base do Sparse Table. E é uma base, é parecido, a ideia é muito, muito, muito parecida com a ideia de construir o Suffix Array, que é um bagulho muito complicado de string. Muito não, né? Razoavelmente complicado de string. A ideia não é muito difícil, mas resolver tem problema muito difícil que resolve com isso. Então, enfim. Agora a questão é como construir um vetor. Vamos supor que a gente faz dois loops. Um loop pro 0, né? E outro loop passando os elementos pegando as potências. Vai dar até ali. Né? Com esses dois loops eu quero dizer, tipo, faz o I igual a 0. Aí a gente faz o outro loop, aí pega tamanho 1, aí tamanho 2, tamanho 4, tamanho 8, tamanho 16, tamanho 32. Porque a gente vai ter que ter um ponteiro aqui pro I, né? E a gente vai ter que ir somando. Só que agora vamos a partir do 1. Aí somando. Isso aqui é quadrático, né? Essencialmente é quadrático. E a gente não quer isso. Por quê? Porque vamos olhar para esse vetor. Aqui, para cada elemento aqui, eu vou ter n, né? São n posições, então meu i vai de 0 até n menos 1. N posições. Só que para cada i, quantos casos eu vou ter? Log 2 de n. Por quê? Vamos supor que o nosso vetor tem tamanho 8, que é esse caso aqui. Eu vou poder ter o k igual a 0, que é tamanho 1, k igual a 1, que é tamanho 2, k igual a 2, que é tamanho 4, e k igual a 3, que é tamanho 8. Adianta eu pegar k igual a 4? Não, porque é tamanho 16. E esse k, né, eu estou crescendo esse tamanho exponencialmente, 2 elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Em log passos, eu vou estourar o n, que é o tamanho do vetor. Então, eu só preciso guardar para cada índice log valores aqui, ou seja, eu vou gastar n log n de memória. O ideal seria se eu conseguisse construir esse vetor em n log n. E é isso que a gente quer fazer.
Será que a gente pode aplicar a ideia de exponenciação rápida? Será que eu falei exponenciação rápida por algum motivo hoje? Ou será que foi tudo à toa? Vamos supor que a gente tem todos os valores da soma de 2 elevado a k elementos, para qualquer índice. A gente pode aproveitar essas somas para obter as somas de 2 elevado a k mais 1 elementos. Então, vamos supor que a gente quer a soma de todos os elementos a partir de 0 com tamanho 2 elevado a 2. O que a gente pode fazer? Que é esse tamanho vermelho aqui. A gente pode pegar a soma dos elementos de 0 de tamanho 2, e aí a gente pula 2 índices para frente, ou seja, 0 mais 2, e pega também de tamanho 2, né? 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, a gente pegou o tamanho 2. Pegou o tamanho 2, a gente fez um de tamanho 4. Agora a questão é, eu fiz um tamanho 4, eu precisei fazer todas essas somas? Não. Eu fiz 2 somas, aproveitando os valores anteriores. Para cada índice aqui, agora b igual a 0, igual a 1, igual a 2, eu posso reaproveitar os valores de tamanho metade, né? Para calcular ele. Então, para cada índice aqui, ó, o B de 1, 2, B de 2, 2, B de 3, 2, eu só vou precisar fazer uma soma para calcular ele. Agora, claro, agora eu vou ter que fazer para todo índice e para todo K. Então, para o K igual a 0, qual é o K igual a 0, né? O K igual a 0 a gente já viu. Vamos voltar aqui rapidamente. O K igual a 0 é só um elemento, é o vetor. Então, esse vetor com K igual a 0, a gente já tem, que é o próprio vetor. Então, agora a gente precisa calcular com K igual a 1 a partir do K igual a 0. Aí calcula do K igual a 2 a partir do K igual a 1. Então, e para cada K, a gente vai fazer um algoritmo O de N. Quantos K a gente tem em log. Então, construir isso aqui vai ser N log N. Fez sentido para vocês essa ideia? Eu quero o 4, mas 4 também é potência de 2. Eu divido em 2, né? Só que se eu dividir em 2, eu já vou ter calculado isso no passo anterior. Então, eu só aproveito os valores. Aí que eu só preciso pegar os índices no lugar certo, né? Esse aqui começa do 0, e aqui, claro, eu já peguei 2 elementos. Então, eu quero pular 2 para frente, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu pulei 2. Aí, agora eu pego mais 2. Certo? Então, esse aqui é o conceito mais importante de hoje, da semana que vem e de quando a gente for falar sufix array. Então, eu preciso ter certeza que todo mundo entendeu isso. Então, mandem dúvidas aí. Vou até beber uma água, mandem dúvida. Pode ligar o microfone sem problema também. Bom, ninguém se pronunciou. Então, não é uma ideia muito difícil, né? Espero que tenha ficado claro isso. Aí é que eu fiz a mesma coisa. Agora eu quero... Vamos supor que eu calculei para todo de tamanho 2 elevado a 2. Ou seja, os B de 0, 2, 1, 2, 3, 2 e por aí vai. Agora eu quero calcular o de tamanho 3. Ora, esse aqui de tamanho 3 é o vetor inteiro, né? A soma de todo mundo. Que é a soma dessa metade, que é tamanho 4. Aí eu pulo 4 para frente e pego mais 4. É esse aqui também. Então a gente consegue calcular somas para intervalos de tamanho potência de 2. Lembra? Esse vetor significa isso, né? A soma de todos os elementos a partir de 0 que tem tamanho 2 elevado a 3. Né? O intervalo a partir de 0 que tem tamanho 2 elevado a 3. Ou 2 elevado a k, né? No caso geral. Mas a gente só tem potência de 2. Será que a gente consegue calcular a soma para intervalo de qualquer tamanho? Por exemplo, se eu pegar um intervalo de tamanho 7, será que eu posso usar esses valores de forma espertinha para calcular rápido? A questão é calcular rápido, né? Calcular rápido esses valores? Então, aqui que entra a sparse table. Vamos supor que a gente quer calcular a soma do intervalo de 0 até 6. Ou seja, esse intervalo grandão aqui de tamanho 7. Esse intervalo de tamanho 7. A gente pode dividir esse intervalo em pedaços de tamanho potência de 2. Né? Esse aqui tem tamanho 4, esse tem tamanho 2, esse tem tamanho 1. Então, qual seria o algoritmo para fazer isso? Eu começo daqui, né, do 0, que é o começo do intervalo. Qual é a maior potência de 2 que cabe nesse intervalo? É o 4. Então, vou somar 4 aqui. E vou pular 4 para frente, senão eu vou somar a mesma coisa de novo. Né? Então, somo 4, pulo 4 para frente. Agora, eu tenho que resolver o mesmo problema para um subintervalo de tamanho 3. Ele começa no índice 4 e vai até o índice 6. Né? 4, 5, 6. Então, inclusive, você pode resolver isso de forma fácil, recursivamente. Né?
resolvo para esse intervalo grande e chamo para o intervalo pequeno. E óbvio que essa equação uma hora vai acabar, né? Agora, para o intervalo de tamanho 3, qual é a maior potência de 2 que cabe aqui? É o 2. Então eu pego 2 e somo 1. Agora eu tenho um intervalo de tamanho 1. Qual é a maior potência de 2? 1. Aí eu só somo 2 e acabou a minha recursão. Quantos pedaços a gente vai ter? Log 2. Por quê? Se vocês olharem, qual que é a representação do set? Bom, acho que dá para esperar uns minutinhos o Alberto voltar, mas acho que estava no finalzinho da aula já, ele só ia explicar a última parte do Space Table. Acho que eu não consigo dar uma aula tão boa quanto a do Alberto por Space Table, então talvez se ele não conseguir voltar, a gente deixa para ele explicar isso na próxima aula. Ele disse que está voltando, então deve estar quase conseguindo.
Voltei. A energia deu uma queda do nada, não sei porquê. Bom, deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Deixa eu achar onde eu tava. Tava aqui. Deixa eu botar isso aqui para outro lado. Bom, qual foi a última coisa que eu falei? Eu acho que eu tava falando do set, né? Da representação binária. É isso aí mesmo, mano. Beleza, valeu. Bom, o que a gente quer? A gente quer dividir o n, né? Ou seja, a gente quer dividir o tamanho do nosso vetor, nosso intervalo, né? Que tem tamanho 7, em potências de 2, tal que essa soma seja igual a esse tamanho. Se a gente escrever o set em base binária, ele é 1, 1, 1. Né? E, bom, não é muito difícil de ver, né, se vocês lembrarem das aulas de ISC, de OAC, o equivalente, né, de onde você estuda. Se você tem 1, 1, 1 na base binária, aqui tem que ter um 0, né, porque senão vai ficar negativo, mas enfim. Vamos considerar só sem sinal, né? Só positivo. Isso aqui significa 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Então, 1 é exatamente isso. É 1 mais 2 mais 4. São exatamente os tamanhos dos intervalos, inclusive. E, claro, essa representação em binário é única. Então, só pode ser isso, né? É a única forma de dividir em tamanhos potência de 2, né? Claro, sempre pegando a maior potência de 2, porque eu posso vir aqui e dividir tudo em tamanho 1, né? 1 é potência de 2. Mas aqui, claro, a gente sempre quer pegar o maior potência de 2 possível. Então, a gente vai ter algo binário, né? Basicamente. E não é muito difícil ver que a quantidade, né, quantidade de dígitos, né, na representação binária vai ser log. Bom, é isso. A gente vai fazer essa divisão e vai ter log. Log tamanhos, log pedaços, né, de tamanho potente de 2. Bom, tem outra forma de ver isso, né? Que é, por exemplo, se eu sempre pegar a maior potência de 2, aí eu sempre tô pegando a maior potência de 2, ela não vai repetir, né? Vamos supor que a maior potência de 2 é 8. Só que eu tenho dois tamanhos 8. Ué, se eu pegar tudo, vai ter tamanho 16. Isso é uma contradição. Porque eu fiz a suposição que a maior potência de 2 era 8. Então, se eu sempre pegar a maior potência de 2, ela vai ser única. E aí, cara, eu vou sempre tendo que pegar potências menores, né? E aí eu só vou ter log potências. Então, desse intervalo, né, de 1 até n. Então dá log também. É outra forma de ver que é log. Bom. Agora aqui fica a questão. Bom, fazer soma em log. A gente não pode fazer a atualização na Sparse Table, né? Que na verdade o que a gente vai fazer agora é Sparse Table. A gente não pode fazer atualização. Eu faço log, com psum eu faço em constante. Por que a gente está vendo isso? Bom, primeiro por causa da ideia, né? Segundo, é claro, a complexidade é o de log, né? De um intervalo de tamanho arbitrário. A gente vai ver um truque, que é para um tipo de operação bem específica, que é primeiro, a nossa operação, nossa complexidade da nossa operação vai ser constante. E segundo, a gente vai conseguir resolver coisas que a psum, por exemplo, não consegue resolver. A propriedade é essa. Vamos considerar a operação de máximo. Mas aqui eu posso trocar máximo, mínimo, posso botar, por exemplo, GCD, que é o maior divisor comum, também tem essa propriedade, inclusive a gente vai ver um problema de GCD. Ela vai ter a seguinte propriedade, que é chamada de idempotência. Para todo x. É importante tem que ter essa propriedade para todo x, né? Só ter para um elemento não adianta muita coisa. O máximo entre o x e o x é o x. A operação é essa. Se eu fizer a operação do x com ele mesmo, tem que dar ele mesmo. Claro que na soma isso aqui vai dar errado, né? Por exemplo,
Qual é a soma do 5 com 5? É 10, que não é 5. Na verdade, em qualquer grupo, o único elemento idempotente é a identidade. A soma é um grupo, então o único elemento idempotente vai ser o 0. O XOR, nos inteiros, é um grupo. No caso, falei soma, né, nos inteiros também. O XOR nos inteiros também é um grupo, e o único idempotente vai ser o 0. Multiplicação de matrizes com determinante diferente de 0 é um grupo. Então, o único elemento idempotente é a identidade. Então, para muitas operações não vai dar para fazer isso aqui, mas para alguns específicos, máximo e mínimo de GCD, que não são grupos, dá para fazer isso aqui. Pode ter essa propriedade, né? Então, como eu disse, a operação de soma nos inteiros não tem essa propriedade para todo x. Vamos supor que agora a gente quer o máximo desse intervalo, de tamanho 7. A gente pode dividir vários intervalos de potência de 2? Pode. Mas o que acontece se eu pegar um intervalão da maior potência de 2 possível, então pegando aqui, por exemplo, e pegar o outro intervalão da maior potência de 2, pegando o resto? Vai ter interseção. Claramente, né? Se a gente fizer isso com soma, o que vai acontecer? A gente vai somar o 5 2 vezes. E o que a gente vai ter que fazer depois? Cortar esse 5, subtrair. Aí vai dar toda uma bagunça. Não vai ser legal, né? Talvez seja melhor fazer ou PSUM ou sei lá, uma segtree, se você quiser atualização, né? Então, mas, no máximo, o que acontece? Eu vou repetir a operação de máximo 2 vezes no 5. Só que o que é o máximo do 5 com 5? É o 5. Então, eu aproveito que vai ter essa interseção, eu vou fazer o máximo 2 vezes do mesmo elemento, mas nessa operação não faz diferença. Então, qualquer intervalo eu pego a maior potência de 2 aqui, do começo até onde der, depois eu pego a maior potência de 2 do final até onde der, vai ter interseção, ou que na verdade, se o tamanho for potência de 2 não vai, né, mas enfim, vai dar certo também. Mas se tiver interseção, tanto faz, não dá problema no máximo, e aí a gente fez basicamente uma operação. A gente pegou esse valor e fez o máximo deles. O de 1. Certo? Dúvidas? Bom, como eu disse, com a soma dá errado, porque 5 mais 5 é diferente de 5. E a gente vai ter que subtrair um 5. E vai ficar uma bagunça. Agora para os problemas. Então, na parte da teoria era só isso. Semana que vem a gente vai ver mais binary lifting average, a gente vai ver outras coisas aí. Agora vamos olhar os problemas. Então, o primeiro problema é esse do CSS. Inclusive, o CSS tem um livro muito legal. Cadê o livro? Eu não sei, eu só sei achar o livro pelo Google. Aqui. Ó, esse livro, inclusive, se vocês quiserem usar de referência para alguma coisa, é bem legal. Ele tem muita coisa. Então, assim, ele tem muita coisa, não tentem, tipo, vou ler o livro inteiro. Porque tem muita coisa e tem coisa difícil. Tem muita coisa difícil. Então, mas quando você, eu quero saber, sei lá, fluxo. Será que é fácil? Será que é difícil? Qual a ideia? Você vem aqui, ó, pronto, fluxo. Aí tem a ideia, tem umas descrições, tem uns gráficos bonitinhos. E em alguns assuntos tem uns códigos também. Eu não sei se aqui nesse específico vai ter. Não teve. Mas em vários assuntos tem. Por exemplo, aqui tem um código. É bem bonitinho. Código em C++, pode só vir aqui e copiar também. Bom. Vamos pro primeiro problema. Dado um array, né, de n inteiros, seu trabalho é processar Q consultas da seguinte forma. Qual o menor valor no intervalo AB? É o que a gente acabou de resolver, só que com o máximo, né? A gente resolveu com o máximo, agora a gente quer resolver com o mínimo. Então o input é isso. Ele vai dar 2 inteiros, o tamanho do vetor e as consultas, né? As queries. Aí aqui n inteiros são os valores. E depois as Q consultas. Cada consulta vai ser um AB, você tem que falar o menor intervalo lá. O menor elemento do intervalo. Vamos codar então uma sparse table. Esse problema é literalmente isso, é um código mais sparse table. Você pode fazer com outras coisas, né? Mas a gente vai usar esse problema para ver se a nossa sparse table está dando certo. Então, novamente, eu vou fazer um struct. E o que a nossa sparse table tem que ter, né? Eu vou precisar ter um vetor de vetores, na verdade. Que vai guardar aquelas somas de potência de 2. Aí eu vou ter um construtor.
No nosso construtor eu vou passar como argumento já um vetor, que vai ser nosso vetor V, né? Nosso vetor original. Normalmente é assim que eu gosto de codar essa Sparse Table. Bom, então vamos passar aqui. Vou fazer o primeiro. O construtor basicamente ele vai construir esse vetor aqui, basicamente. Antes disso, na verdade, lembra que aqui, não, aqui na verdade, né, a gente quer achar a maior potência de 2, né, para que o tamanho seja menor ou igual ao intervalo. Aqui tem 7. Qual é a maior potência de 2? 4. Por isso que dá certo, né? Por isso que ele cobre tudo. Se eu pegar intervalo de tamanho 2, aí não vai cobrir tudo, né? Porque isso é 7. Para achar essa maior potência de 2, a gente vai usar o log, né? Qual na verdade, o chão do log. Tipo, o log de 7 deve dar 2, alguma coisa. A gente vai pegar o chão disso, que é 2. Então, 2 elevado a 2 é 4, que é exatamente esse intervalo que a gente quer, né? Para calcular isso, a gente vai fazer um truque, que é o seguinte. Por muito tempo, inclusive, de novo, né? Eu vou codar um código que talvez não seja o melhor. Talvez não seja o mais simples ou mais eficiente. Mas eu vou tentar codar mais claro, né? Por motivos didáticos, de novo, né? Lá no nosso Git. Na verdade, é o Git do Thiago, né? Que a gente usa esse repositório. No nosso repositório, tem aqui, ó, espaço table inteiro e tal, spoiler. E tem essa funçãozinha aqui muito legal, que eu vou copiar e colar. Bom, o que essa função faz? Eu crio um vetor, né, de tamanho grandão, e eu vou calcular o log para todo elemento. Por quê? Porque qual a complexidade da função log? É log. Spoiler. A gente não quer esse log, porque senão se a gente vai usar em toda consulta, e se a gente calcular o log em toda consulta, vai ser odd log. A gente quer odd 1. Então a gente vai usar isso aqui, né? Qual o log de 1 é 0. Isso aqui, na verdade, não é o log, né? É o colchão do log. E aí tem esse for mágico, que ele nada mais é do que essa propriedade aqui, que estava aqui antes. Vamos supor que a gente quer calcular o log do i. Né? O que é o log do i? É o log, aqui base 2. Não vou escrever a base, porque é log do 2 vezes i sobre i. Ou sobre 2. Aí aqui, a gente pode separar o 2. Então é 2 vezes i sobre 2. E aí, claro, a gente pode usar a propriedade do log, né? Log de a vezes b é igual a log de a mais log de b. Então, o log de 2 vezes i sobre 2 é o log de 2 mais o log de i sobre 2. O que é o log 2 de 2? É 1. Então, isso aqui é log de i sobre 2 mais 1. Que é o que está aqui, log de i sobre 2 mais 1. Só que no caso, a gente não está dividindo a operação de log e odd log. Assim, tem um bagulho muito roubado que dá para botar, que é um negócio para o compilador, que ele faz uma magia, que eu não sei explicar tecnicamente o que é, que você consegue fazer algumas operações bit a bit em constante ou quase constante. Eu não sei exatamente. Bom, é literalmente um negócio que você bota para o compilador e ele faz uma magia. Mas se você não usar esse negócio, vai ser log. Aqui, claro, a gente quer o chão do log, né? A gente pode usar a operação bit a bit de pegar o bit ligado mais à esquerda. E esse também é log. Aí, o log x, o log base 2, né, real, definido nos reais, também vai ser log. Bom, aí por isso que a gente usa isso. Aí é que a gente computa a tabela inteira de uma vez, e quando a gente precisar de um valor de log, a gente vai lá e usa. E aí, claro, aqui é definido meio que recursivamente, né? Do i a gente calcula a partir do i sobre 2, né? E aí aqui, claro, essa divisão não é uma divisão real, é uma divisão de inteiros. E no final das contas, a gente vai ter o chão do log, né? A gente não vai ter 2, alguma coisa. A gente vai ter, por exemplo, o 7. O log de 7 vai ser 2. Vai ser o chão do log real, né? Bom, aqui é só um detalhe. Vamos para Sparse Table. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que inicializar nosso vetor de vetores. Então, eu vou usar o assign. E aqui o que eu gosto de fazer também, você pode calcular o log do tamanho do vetor. Eu gosto de pegar um valor, né? Eu botei quando eu me preparei. Você pode pegar um valor grande o suficiente e botar como constante. Então,
O que isso aqui está fazendo? Eu estou criando uma matriz onde o primeiro índice, né, vai ter n elementos, né, só que cada elemento é um vetor. E cada vetor vai ter log n elementos. Então é uma matriz, né? Estou fazendo uma matriz, basicamente. Então eu posso listar os elementos assim, ó. I, K. Igual a gente tinha feito no slide, né? Então o I é o índice, vai de 0 até n, n menos 1, né? E o K vai de 0 até esse log n aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é inicializar o S de T de 0. O que é o valor? A soma do intervalo que começa em I de tamanho 2 elevado a 0. Né? 2 elevado a 0 é 1. Então eu só estou pegando um elemento, que é o I. Então, isso aqui é igual a V de I. Pronto, já matamos uma parte. Aí lembra, a gente vai calcular os intervalos de tamanho 2 elevado a K mais 1 a partir dos intervalos de tamanho 2 elevado a K. Então, a gente tem que começar aqui. Os K agora é de 1. Para o K igual a 1, a gente vai usar o 0, que a gente já calculou nesse for. E aí a gente vai continuando, né? No K2 a gente vai usar o K1, que a gente acabou de calcular. Aí para o K igual a 3 a gente vai usar o K igual a 2, por aí vai. Então, vamos lá. Então aqui, a gente vai ter que fazer o... é claro, aí a gente tem que calcular isso para todo o índice, né? Opa, só um 0 a mais aqui. Então aqui, lembra que a gente calcula um intervalo de tamanho 2 elevado a K menos 1. Aí a gente pula lá para frente e aí depois calcula de novo, né? Então pular vai ser I mais 2 elevado a K. Isso aqui, o que é isso aqui? É shift. Eu estou pegando o número na representação binária e estou shiftando, né, empurrando para a esquerda todos os bits, K vezes. Isso aqui nada mais é do que pegar 2 elevado a K. Porque eu tenho um bit 1, né? Ele está na posição 0, né? Na posição que vale o número 2 elevado a 0, equivale ao número 2 elevado a 0. Quando eu jogar ele para a esquerda, na representação binária, ele vai estar na posição que equivale ao número 2 elevado a 1. Então ele foi do 1 para o 2. Quando jogar, vai para o 2 elevado a 2, que é o 4. Então basicamente isso aqui eu estou escolhendo qual é a potência do 2 que eu quero, né? Opa, faltou um igual aqui. Tá. E aí, na verdade, antes disso, a gente tem que ver outra coisa. A gente tem que ver que se esse intervalo cabe no vetor, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse intervalo aqui de tamanho 8. Aí eu estou no último elemento e eu quero um intervalo de tamanho 16. Cabe aqui? Não tem mais elemento, né? Ele saiu do vetor. Então a gente tem que ver se vai sair do vetor ou não, para a gente não tomar runtime error, né? Então, na verdade, você tem duas abordagens. Você pode ver se o prox, né, ver se o prox está menor que n. Possivelmente, se você pegar 2 elevado a k elementos a partir de prox, vai sair. E vai ter lixo de memória. Mas não dando RT, não tem problema, né? Porque, bom, o valor do K vai estar lá, né? Tem espaço no vetor para isso. Só que vai ter algum valor que eu não sei o que é. Mas é uma possibilidade, né? Você pode fazer isso. Ou você pode fazer uma coisa um pouco mais bonitinha, que é, por exemplo, ver se isso aqui é menor que n. Bom, eu vou pegar 2 elevado a k elementos a partir do i. Só que eu já estou pegando o i, né? Então, na verdade, 2 elevado a k menos 1 a partir do i. Porque eu já peguei o i. Então, o i, né, é o primeiro elemento. Então, o i mais 1 é o segundo, né? Então, o elemento 2 elevado a k é somando isso aqui, menos 1. Então, se isso aqui for menor ou igual a n, na verdade, vamos fazer ao contrário, né? Se isso aqui for maior ou igual a n, significa que deu ruim. E esse intervalo saiu. Então, a gente dá um continue e vai para a próxima iteração do loop. Teoricamente, daria até para dar um break aqui, né? Mas vamos deixar o continue. Tá, então a gente calculou o próximo, lembra? A gente calcula... Aqui, a gente calculou... na verdade, esse aqui ele já está pegando a coisa do espaço-tempo, né? Vamos voltar aqui para esse. Não, para esse. Aqui a gente pegou... A gente quer o de tamanho 2 elevado a 2, que é 4. Então a gente começa do índice 0, de fato. A gente pega também o 2, só que a gente tem que pular 2 para frente para pegar o próximo intervalo, né? Não tem interseção. Então, voltando para cá,
A gente está no i, só que o próximo, né, a gente vai calcular. O i pegando 2 elevado a k elementos é igual a o ST de i pegando k menos 1, ou seja, eu pego metade a partir do i, só que agora eu tenho que pular 2 elevado a k menos 1 elementos para frente, porque eu já peguei 2 elevado a k menos 1. E aí aqui a gente vai fazer o mínimo. Agora, prox, que é esse índice, né? E o k menos 1. Aqui ficou pequeno, né? Certo? Então aqui é a chave. Quando a gente for fazer binary drift na árvore, a gente vai fazer exatamente isso, só que de outra forma, outra operação, né? Ou subir na árvore, entre aspas, operação subir, ou soma, ou mínimo, ou qualquer outra coisa. Vai ser isso aqui. Então esse aqui, de novo, é a parte importante. Se tiverem dúvida, podem mandar aí também no chat ou abrir o microfone, sem problemas. Aqui eu não tô. O que eu tô fazendo? É isso. Bom, assim a gente cria, né, o nosso vetor. Agora a gente precisa fazer a consulta, né? A gente já criou o nosso vetor, a gente viu como é que faz a consulta. Então, primeiro, a gente tem que achar a potência. Primeiro, a gente tem que achar o tamanho do intervalo, né? Que é R menos L mais 1. Agora a gente quer achar a potência, a maior potência de 2 que seja menor ou igual a esse tamanho. Então a gente vai achar o expoente, né, da potência, que é o log V do size. Então o tamanho, a potência de 2 de fato, é igual a 1 shiftado K. Aí pergunta, esse aqui não vai ser igual ao size? Não, porque esse aqui não é o log 2, esse é o chão do log 2. Então o chão do log 2 de 7 é 2. 2 elevado a 2 vai dar 4, que não é 7. Então essa é a maior potência de 2 que está cabendo ali no intervalo. Então, a nossa resposta vai ser o seguinte. Eu vou do L, eu vou pegar 2 elevado a K. E agora eu tenho que ir do R, né? Eu tenho que voltar 2 elevado a K, vamos voltar aqui para o slide. Eu estou no R, é esse aqui. É o elemento mais à direita do intervalo que a gente quer. Eu tenho que voltar o suficiente para o intervalo não ultrapassar o R. Então, por exemplo, aqui eu tenho que voltar quantos? Eu tenho que voltar 1, 2, 3. Ou seja, 2 elevado a K menos 1, né? Por que eu não volto 2 elevado a K? Preciso voltar 1, 2, 3, 4. Opa, eu voltei demais. Porque aqui a gente já tem um elemento no R. Se a gente tivesse fora do intervalo, por exemplo, nesse 2, aí a gente voltava 4 mesmo. Só que como a gente já está no elemento, a gente subtrai 1, né, nessa conta. Então a gente tem que voltar R menos... Aí vamos botar entre parênteses, outro parênteses, 1 elevado a K menos 1. Então a gente vai voltar, no caso, por exemplo, se o K fosse 2, a gente ia voltar 2 elevado a 2 menos 1. A gente vai voltar 3, que é aquele exemplo lá. E também de tamanho K. Certo? Faz sentido também isso aqui? A gente pega a maior potência de 2 a parte de L, e a gente pega a maior potência de 2 de R, só que para trás, né? Então a gente tem que voltar o R. Para pegar tudo e não ultrapassar o intervalo. Alberto. Oi, pode falar. Você não tá usando esse port 2, né? Eu ia botar isso aqui para ficar claro. Então, eu volto a potência de 2, só que menos 1, né? Valeu. Era isso, né? Eu botei esse port 2 só para ficar claro que ficar mais fácil de olhar para esse código e, né, entender qual é a fórmula que está aqui, né? Como botar um monte de seta, 1, K, talvez não fique muito claro. Mas é isso, é R menos a potência de 2, né? Menos 1, porque a gente já tem um elemento aqui no R. E bom, é isso, agora a gente retorna. Então aqui criamos a espaço table e aqui a gente tem a nossa consulta. Agora vamos resolver o problema, né? Então eu tenho um N e um Q, N é o tamanho do vetor, que é a quantidade de consultas. Aí eu vou fazer um vetor de inteiros, V, de tamanho N. Aí eu vou fazer um for aqui, eu vou usar minha template, que essa parte não é importante, só para escrever rápido. Aí eu vou declarar minha space table.
Opa, espaço table é igual a espaço em V. Então eu passo o meu vetor aqui, né? Espaço table. E agora, para cada consulta, eu vou ler um L e um R. E aí aqui no problema vocês vão ver que tem um detalhe. Ele dá o L e o R, né, que ele chama de A e B, indexado em 1. Aqui, meu espaço table, na verdade não é espaço table, mas o meu vetor, veja que o meu vetor tá indexado em 0, né? Esse for ele vai de 0 até n-1. Então aqui o que eu costumo fazer é transformar em base 0, aqui em indexação 0. E aí eu vou printar a consulta, né? O mínimo no intervalo LR. Então vamos ver se vai compilar. Ah, eu usei o N aqui, né? Então N é o tamanho do vetor. Bom, compilou. Vamos pegar aqui um caso de teste. Vamos ver, é para dar 2, 1, 1, 4. Nani. Ah, nossa, quando eu estava me preparando para dar essa aula, eu cometi o mesmo erro. Esse vetor aqui, para eu construir o vetor, eu tenho que chamar essa função makeLog. Não esquecer de chamar essa função. Assim, teoricamente eu poderia copiar isso e colar na main, né? Mas eu gosto de ficar assim, porque a main fica mais bonitinho, né? Porque eu só boto uma função ao invés de botar um for e tal, e quando tá debugando fica um negócio feio ali, ocupando espaço. Tá, agora... aqui, 2, 1. Ficou meio bugado aqui por causa do que eu copiei e colei, né? Mas 2, 1, 1, 4. Vamos mandar aqui só para desencargo de consciência. Apesar desse código provavelmente ser extremamente parecido com o que eu fiz. Ah, aqui só dá para pegar o arquivo. Vocês vão ter que confiar em mim. Bom, esse código é muito parecido com o que eu fiz para treinar, então vocês vão ter que confiar em mim que está funcionando, tá? O R menos pot menos O é a mesma coisa. Então, bom, é isso. Espaço table de mínimo. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente nos outros problemas. Infelizmente, não vai dar tempo de entrar nos detalhes que eu queria, mas... bem, a vida, né? Eu caí, eu também no começo comecei a falar um monte de coisa lá do projeto e tal. Vamos lá. Tá, então primeiro tem... Ué, não botei o problema? Esse. Vocês vão lembrar que tinham dois problemas de... Ah, tá aqui, nossa. Tinham dois problemas lá de MinQi. Um deles era do Jim, e o outro é esse aqui, que é quase igual. É quase a mesma coisa. Se você fez o código do outro, esse aqui você vai ter que mudar pouquíssimas coisas para fazer. Que é MinQi. Só que esse problema também você pode... Era MinQi e two pointers. Esse problema você também pode resolver com busca binária e sparse table. Como? Para cada L, lembra que o máximo ele só cresce e o mínimo só diminui. E aí você tem dois vetores, A e B. Você quer achar a quantidade de pares em que o máximo de um dado intervalo LR, né, do vetor A é igual ao mínimo desse mesmo intervalo no B. Aí você quer achar quantos intervalos existem que tem essa propriedade. Então, o que você faz? Você vai fazer na verdade, provavelmente você vai ter que fazer duas buscas binárias. Você vai ter que achar... porque o máximo só aumenta, o mínimo só diminui. Então, eles vão ser... o máximo vai ser possivelmente menor que o mínimo, porque os vetores são diferentes. Vai chegar um ponto onde o máximo é igual ao mínimo, e se eu continuar aumentando o intervalo, o máximo vai ficar maior que o mínimo e nunca vão ficar iguais de novo. Então você tem que... então é monotônico, né? E aí, bom, na hora você põe monotônico na diferença entre eles, né? Na diferença entre o máximo e o mínimo. A diferença no caso, não a diferença absoluta, né? É literalmente o máximo do A menos o mínimo do B. Então, o máximo começa menor, possivelmente, porque os vetores são diferentes, negativo. Aí ele vai crescendo, crescendo, fica igual, aí ficou positivo e nunca mais diminui. Então, você vai ter que achar para todo L fixo, você vai fixar todo L, vai fazer um for para todo L. Você vai fazer uma busca binária e calcular o máximo desse L, né, até o mid da sua busca binária. E aí você vai ver se você está, no caso, máximo menor que o mínimo, o máximo igual ao mínimo ou o máximo maior que o mínimo. E vai tratar os casos na busca binária.
você quer achar, agora, para esse L fixo, o primeiro elemento, né, o primeiro índice, tal que o máximo seja igual, e o último índice. Porque, bom, aí para você contar todos, né? Então, nesse intervalo onde é igual, aí vão ser todos que são iguais para esse L. Aí antes disso, o máximo é menor e depois disso o máximo é maior. Aí é um problema legal de busca binária. Bom. Segundo problema também de Space Table. Tem esse problema de exponenciação rápida aqui. Eu botei ele no difícil porque, bom, ele não é muito fácil. Faz muito tempo que eu fiz ele. Fiz em julho de 2020, mas ele é legal. Ele tem show, ele tem múltiplo de 3. Quando você olha, não fica nada óbvio. Pelo menos não de cara, que esse problema é exponenciação rápida. Então é um problema legal se vocês quiserem um desafio aí. O rating dele é 1900. E aí aqui a gente tem o outro problema de Space Table. Esse problema é muito legal. Então eu vou falar a minha solução e vou mostrar por que esse problema é muito legal. Então o problema é o seguinte. Você tem uma sequência de inteiros e Q consultas. Para cada consulta, você tem que contar o número de pares LR. Tal que, claro, o LR não seja um intervalo degenerado, né? O L vem antes do R, ou igual. E o maior divisor comum, né, o GCD, de todos os elementos do intervalo, é exatamente X para essa query. Então, eu tenho um vetor de tamanho N, e eu vou ter 3 vezes 10 à quinta consultas, 3 vezes 10 à quinta queries. Cada um deles, possivelmente, um XI diferente. Esse problema é muito legal. A minha complexidade para ele é N log ao cubo. Então, o que acontece no GCD, né? Vamos fixar um L. Aí eu adiciono L mais 1, adiciono L mais 2, adiciono L mais 3, adiciono até adicionar tudo. O GCD também vai ser decrescente. Por quê? Porque é o maior divisor comum e, em particular, ele divide todo mundo. Como é que eu estou adicionando elementos nesse intervalo e o GCD aumenta, né? Bom, se ele aumentou, significa que ele divide todo mundo. E se ele já divide todo mundo, ele divide antes de eu adicionar esse elemento. Então, uma contradição, né? Então, o GCD ele só vai diminuir. Mas, não só isso, o GCD ele sempre é divisor. E claro, quando eu adicionar vamos supor que eu tenho um intervalo de L até R. Agora eu adiciono o R mais 1. Agora, ao invés de calcular o GCD de L até R, eu calculo o GCD de L até R mais 1. Esse GCD de L até R mais 1 divide o GCD antigo. Então, eu sempre está dividindo, né? No pior caso, eu vou sempre ter potências de 2, né? E os valores diferentes vão ser, por exemplo, 2 elevado a 30, 2 elevado a 29, 2 elevado a 28, 2 elevado a 27, até chegar em 1. E aí, a partir de 1, o GCD vai ficar em 1 para sempre, conforme eu for adicionando. Os valores diferentes que o GCD assume são log. Claro que eu posso repetir o mesmo valor, né? Tipo, ter 6, 6, 6, o GCD 6, conforme eu for aumentando. Mas os valores diferentes são log. Então, esse problema, você pode fazer uma busca binária para achar esses valores diferentes. Então, você vai ter um log da busca binária, e você só vai ter, para cada L, né? Para cada L, os intervalos que começam em L, nesse L fixo, vão ser 20, não, log, né? Que vai ser aproximadamente 20 GCD de valores diferentes. Então, você vai repetir a busca binária log vezes, para cada valor diferente. Aí, como fazer essa busca binária? Bom, aí já deu 16 horas, eu não vou entrar em detalhes. Mas você vai fazer para cada L uma busca binária. Ou, na verdade, para cada L, você vai fazer log buscas binárias, que é para cada valor possível do GCD. Então, vai ser log 2. Só que a Space Table vai ter que fazer um log, um GCD aqui, uma operação. E a operação GCD tem complexidade log. A Space Table em si, se você fizer mínimo, é constante. Mas aqui esse log não é da Space Table, é do GCD, dessa função GCD. Então você vai ter log, 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 n log 3. O curioso é, se você botasse por exemplo, uma segtree, você teria log buscas binárias, então log 2, mais log da segtree em si, e o log do GCD que você tem que calcular na segtree. Você vai ter um log a quarta, e log a quarta não passa. Então esse problema, assim como semana passada eu falei de um problema de min-QI, que a min-QI era melhor que a segtree, nesse problema a Space Table passa e a segtree não passa. Com essa ideia, né? A não ser que você tenha outra ideia melhor, com complexidade melhor, aí talvez a segtree passe. Então eu vou até mostrar o tempo aqui para mostrar que eu não estou zoando. Deu 700. Imagina eu botar multiplicar mais um log aqui, né? 748 milissegundos.
Esse problema é bem legal. Bom, aí eu ia falar sobre um problema de binary lift no vetor, né? Que eu tinha comentado, mas já deu 16 horas, então eu vou deixar para a próxima semana. E a gente fala sobre ele rapidamente. Eu fechei aqui, né? Esse problema se alguém já quiser dar uma olhada, se desafiar a fazer o problema, ele tá aqui. É esse aqui, ó, binary lift. Então esse é o de Fibonacci que a gente resolveu, esse é o de Space Table. Esse é aquele lá, log 3. Esse aqui é o de binary lift no vetor. Aí os exercícios parte 2 eu vou botar depois, né, na semana que vem. Então, se vocês quiserem se desafiar, esse problema. Bom, é isso. Alguma dúvida, comentário? Bom, eu vou parar a gravação aqui.